Neste tutorial, a gente vai ver alguns conceitos que estão relacionados à engenharia de dados. Então, mesmo que você ainda não tenha visto algum desses termos e algum desses conceitos, em algum momento você vai se deparar com eles. Então, o primeiro conceito aqui é de replicação, né? Então, a gente falou já sobre sistemas distribuídos, sobre nós, né? E a replicação é a capacidade de um sistema de copiar dados entre diferentes nós. Então, os mesmos dados, eles vão estar presentes em diferentes nós, né? Então, a gente tem uma redundância dos dados. Os dados são replicados na rede. Por que que a replicação é útil? Para que ela serve, né? Primeiro, pelo fato de você ter cópia dos dados. Então, se você tiver um problema em um nó, né, ou com algo relacionado ao nó, como a rede, enfim, né, você tem uma cópia dos dados. Né? O seu sistema ele não para de funcionar, você tem disponibilidade. E uma outra vantagem da replicação é que você tem capacidade de processar os mesmos dados em diferentes nós, ou seja, a questão de dividir para conquistar. Né? Você pode ter diferentes nós executando etapas diferentes de um processamento em um mesmo arquivo. Já a partição, ela é uma característica de divisão dos dados. Então imagine que você tenha uma tabela lá com milhões de informações de dados, né? Por exemplo, dados de vendas, né? Você pode ter lá bilhões de registros de dados de vendas de vários anos, de várias décadas da sua empresa, e você pode dividir isso. A gente vai ver qual que é a vantagem da partição, né? Então, com a partição, a gente consegue otimizar as consultas. Lembrando que um sistema analítico, né, ele vai sofrer operações de inserção e de consulta, de pesquisa, né? Então, a partição, ela otimiza isso. A partição é uma forma genérica, né? É um termo genérico para dizer que você está dividindo dados em diferentes nós, em diferentes servidores de rede. O sharding é um tipo de particionamento, é um particionamento horizontal. Então, imagina que você, como eu havia mencionado, tem dados de vendas, né? E você tem bilhões de dados de vendas. Se você tiver todos esses dados em um único nó da rede, né, uma consulta ela pode ser difícil. Por mais que você tenha indexação, que você tenha um sistema robusto, né, você vai ter uma alta carga de processamento se todos os dados estiverem no mesmo servidor. Se você fizer um particionamento horizontal com shard, por exemplo, você poderia, por exemplo, colocar uma década em um nó, né, as suas vendas de uma determinada década em um nó, de outra década em outro nó, ou seja, em outro servidor, e do ano 2000 também em outro servidor. Assim, quando você fizer uma consulta, por exemplo, você pede para ver as vendas de um determinado produto em um determinado ano, né, o motor de busca, né, que vai gerenciar essa busca, ele já sabe que esses dados vão estar em determinado nó. Ele direciona essa consulta para esse nó e esse nó ele vai ter um volume menor de dados. Então você tem uma consulta muito mais otimizada. Esse exemplo das datas aqui, obviamente que é apenas um exemplo para fins didáticos, mas você vai particionar seus dados, você vai aplicar o sharding de acordo com as características do seu negócio. Né? Por exemplo, você poderia dividir as suas vendas por estado, né? Então você podia ter um estado, um nó para São Paulo, outro para o Rio de Janeiro, ou por regiões, né, um servidor, um nó para a região sul, outro para a região centro-oeste, um outro que atendesse a região norte, enfim. Tá? O particionamento aí ele seria de acordo com as características do sistema do negócio que está sendo modelado. Um outro conceito importante é o conceito de failover. O conceito de failover, ele é simplesmente o fato de que se um servidor ele tiver algum problema, né, aqui, por exemplo, ele pegar fogo, falhar a placa, a rede, enfim, um outro servidor que faz parte do cluster, ele assume as funcionalidades desse servidor. Né? Então é um conceito de disponibilidade. Né? Você tem um problema na rede, mas seu sistema continua disponível, ele continua operando.
E aqui a gente chega também ao conceito de pipeline. O que é um pipeline? É uma série de processos de transformação, de mudança de transporte de dados. Então a gente viu lá, por exemplo, que os dados eles não são produzidos idealmente no formato ideal para ser analisado, né? Então existe um processo de transformação, de limpeza, e esse processo de transformação, de limpeza, de carga de dados, ele é bastante custoso, né? Do ponto de vista computacional, do ponto de vista de tempo. E normalmente existem ferramentas que criam processos de transformação com etapas. E essas ferramentas, normalmente, elas têm que ser bastante robustas, porque elas devem notificar falhas, elas devem ser capazes de se recuperar em caso de falhas, né? Então, elas têm que ter várias características que tornem o processo de carga e transformação de dados confiável. Então, o pipeline, ele nada mais é do que uma série de processos computacionais que vai transformar os dados e que vai mover os dados de um lugar para outro. E aqui o conceito de batch e streaming interativo. O batch é um processamento de dados onde os dados são coletados, né, com processo de ETL, por exemplo, e processados. Então, isso ocorre em intervalos regulares, mas não é em tempo real, né? Os dados lá estão sendo produzidos e, por exemplo, uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, 1 vez por hora, esses dados são extraídos e são processados. Já o streaming, ele é um conceito que os dados são processados em tempo real. À medida que são produzidos, eles são processados. Existem tipos de aplicações, né, que o funcionamento em batch ele não vai funcionar, né? Existem tipos de aplicações que os dados precisam ser processados em tempo real. Imagine, por exemplo, uma aplicação de detecção de fraude. À medida que as transações são criadas, à medida que os pagamentos são feitos, a aplicação ela deve processar os dados para identificar se aquilo se trata de uma fraude ou não. Agora, outros tipos de aplicações, né, por exemplo, você processar as vendas por filial, por cidade, né, isso você não precisa fazer em tempo real, isso pode ser feito em batch, né, isso pode ser feito em lote. E o outro conceito aqui é o de interativo. Então, o processamento de dados interativo é onde o usuário ele tem uma interface e ele pode fazer consultas, né, ou processar esses dados de forma interativa. E ele vai ter esse resultado em tempo real, né? Ele vai criando mecanismos de consulta, aplicando filtros, né, condições, ordenando, e em tempo real esses resultados vêm para ele. Existem ferramentas, inclusive, que o processo interativo, que também é conhecido como ad hoc, ele pode ser feito usando linguagem natural, né? Então, em vez de você precisar usar uma linguagem de programação para que você consulte os dados, você pode perguntar à ferramenta, por exemplo, quantas vendas eu tive no dia de hoje de determinado produto em determinada filial. Então aqui uma imagem gráfica, né, que mostra aqui a diferença entre o batch vezes o streaming. Então o batch ele tem o início e o fim, e claro, ele pode se repetir depois de um certo intervalo de tempo. E o streaming não, ele vai sendo continuamente processado. À medida que os dados são produzidos, eles são processados. Existem ferramentas de streaming que trabalham com o conceito de mini batch. Existem outras que elas processam a informação imediatamente à medida que elas são produzidas, né? Elas capturam alterações nos dados e processam. O mini batch ele é um conceito um pouco diferente porque a ferramenta aguarda um intervalo de tempo geralmente curto, pode ser de alguns segundos ou de 1 minuto, e ele vai processar tudo que mudou ou que foi incluído nos dados neste intervalo. É diferente de uma ferramenta de captura em tempo real, que ela fica monitorando as mudanças em tempo real à medida que elas são produzidas, elas são processadas. E aqui alguns exemplos de batch e streaming e interativo. Então, em batch, né, um sistema de busca de produtos de varejo online. Então, você tem milhões de termos pesquisados por dia,
E uma vez por dia, por exemplo, os dados são processados para criar um ranking das palavras mais buscadas, né? Para você saber o que seus clientes estão buscando mais. Já um exemplo de streaming, né, uma aplicação de cercamento eletrônico de veículos, né, que hoje as cidades estão adotando. Ela identificam, por exemplo, a placa dos veículos, quando os veículos entram ou saem da cidade, e elas processam a placa para verificar se o veículo, por exemplo, ele foi furtado. Então, é claro que esse tipo de aplicação ela tem que ser processada em streaming, em tempo real. Porque não adianta, por exemplo, a câmera ficar lá gravando todos os veículos que entram durante o dia e à noite, ou 2 vezes por dia, ela processar e aí identificar as placas dos veículos que foram furtados, né? Aí o veículo já vai estar longe. Então esse é um tipo de aplicação que os dados são processados em streaming. E um exemplo aqui de interativo, você roda uma consulta para ver as vendas do dia de um determinado produto. E aqui o conceito de ETL e ELT, né? Então, no ETL, o seu processo de carga e extração de dados, ele vai primeiro extrair, depois transformar e depois carregar os dados. No ELT, você extrai, você carrega e então você transforma. O armazém de dados clássico, a gente tinha falado já rapidamente sobre isso, ele utilizava o conceito de ETL. Ele extraía os dados, fazia uma transformação e só carregava os dados já transformados e limpos. O Data Lake moderno, ele usa principalmente o conceito de ELT. Ele extrai, carrega e já no Data Lake, já no ambiente do Data Lake, ele faz o processo de transformação. E como já havia mencionado, pode haver pequenas transformações na carga, no caso do ELT, mas não no nível que ocorre com o ETL. No ELT, as transformações de fato, as transformações mais pesadas, né, elas ocorrem quando os dados são consumidos, né, por exemplo, por um processo de análise de dados. O ETL era usado, né, quando as fontes de dados nas organizações eram estruturadas, relacionais, né, e que havia um alto custo de armazenamento. Então carregava já informações limpas e que iriam ocupar menos espaço físico. E o ELT, como eu falei, a gente está falando aqui do Data Warehouse clássico, do Data Lake moderno, né, o Data Warehouse clássico foi o exemplo anterior, é porque hoje o custo de armazenamento ele é muito menor, né? E a gente tem também agora processamento de dados, não apenas dados estruturados, né? Mas a gente tem dados não estruturados e semi-estruturados. Por exemplo, notas fiscais, vídeos, imagens e vários outros exemplos.